Olá, excelente tarde para você. Seja muito bem-vindo e bem-vindo. Sua consulta com hora marcada. Consulta ao doutor está no ar. E para você que é telespectador assíduo, assiste diversas consultas ao longo da semana, sabe da importância e o poder dos cuidados, não é verdade? A necessidade que a gente tem ali de deixar as nossas consultas em dia, de fazer os exames preventivos, aquele cuidado que a gente tem, focando, é claro, na longevidade e qualidade de vida. Portanto, hoje estaremos divididos por blocos, porque eu gostaria de te perguntar, você sabe a importância que o cuidado começa necessariamente antes mesmo do nosso nascimento? Pois é, então estaremos divididos por blocos para no primeiro bloco a gente falar sobre os cuidados durante a gestação, qual é a importância, por exemplo, do pré-natal. E no segundo bloco, a gente embarca nos cuidados após o nascimento, vamos desde a infância até a adolescência. Aqueles cuidados iniciais que vão fazer toda a diferença ao longo da vida. Lembrou de alguém aqui se nosso consulta ao doutor é importante e interessante? Nós estamos em transmissão ao vivo, gente. Você consegue compartilhar o nosso link de transmissão tanto pelo nosso aplicativo HitPlay quanto pelo site, que é www.hittv.com.br. Só clicar e compartilhar, porque como eu sempre falo aqui, gostamos de chegar com a nossa informação de qualidade para quem precisa, é claro. Por falar em quem precisa, te convido, é claro, a você participar aqui das nossas duas consultas. Encaminha para a gente a sua dúvida ou seu relato DDD 11 3337 5886. Lembrando, pessoal, que quando a gente está ali divididinhos por blocos, o nosso tempo fica ainda mais reduzido. Portanto, já pensou numa pergunta para cada um dos blocos? Não deixe de encaminhar para a gente. Você consegue participar também através do nosso Instagram, que é @consultaodoutorhittv, e por lá temos também duas enquetes à sua espera. Primeira enquete na tela. Excelente tarde para você, João Capellini. Olha só, vamos então conferir pré-natal e acompanhamento gestacional. Qual destes assuntos você quer aqui no nosso bate-papo? Tempo de trabalho de parto e dilatação, você quer ver esse assunto, esse bate-papo? Dor e métodos de alívio, ou o momento certo para o corte do cordão umbilical, também um tema mais do que necessário. Ou o papel da doula e da equipe multidisciplinar. Clica lá na alternativa que a gente vai trazer então essa parte, esse subtema aqui para nossa discussão. Antes de mais nada, deixa eu te apresentar quem é, claro, a nossa convidada de hoje. Na tela. Te apresento, gente, doutora Silvia Joly, ginecologista especialista também em reprodução humana. Com 27 anos de atuação, é referência na saúde feminina e no cuidado com o sonho da maternidade. Seu diferencial está no atendimento personalizado que respeita as escolhas e a individualidade de cada paciente. Aliando excelência clínica a um olhar sensível, acolhe expectativas, ansiedades e os sonhos mais profundos, gente, de cada mulher. Doutora Silvia, seja mais uma vez bem-vinda aqui no Consulta Doutor. Eu que agradeço, é uma honra muito grande estar aqui com você, Dani, no Consulta Doutor de novo. E, acho que é um programa de excelência que ajuda a tirar dúvidas, assim, básicas, que muita gente não sabe, né? Tem muita gente até que tem vergonha de perguntar algumas questões que acham que vão passar vergonha, mas eu sempre falo, não existe pergunta boba, não existe pergunta besta. Existe. Toda pergunta é pertinente e tem que ser respondida. Não existe pergunta boba, não existe pergunta besta, não. E a sua participação é mais do que necessária e vai enriquecer o nosso bate-papo. Sempre falo isso por aqui, doutora Silvia. Portanto, DDD 11 3337 5886. Estamos aguardando pela sua participação. Vamos começar aqui o nosso bate-papo. Vou até trazer um destaque aqui da sua ficha de apresentação, que você tem aí um olhar sensível para acolher as expectativas dos desejos, dessas mamães, que é claro, de se tornar mãe, de dar vida a um outro ser humano. E eu queria entender, assim que nasce uma mamãe, surgem diversas questões, muitas dúvidas, muitos desafios. Esse período da gestação é bastante desafiador de fato, não é? Sim, sim. É muito desafiador o tentar engravidar, porque quem tem filho fácil, quem engravida rápido, não tem noção do quanto é desesperador e frustrante para uma mulher que quer engravidar e a cada mês menstrua e não engravidou. Então,
é assim, né? Eu falo que a pré-gestação, né, já é um período, né, de muita expectativa, muita ansiedade. E quando a mulher descobre que está grávida, então, né, eu falo, demora um pouquinho para cair a ficha, né? Às vezes ela recebe um beta positivo e muitas falam assim para mim depois, nossa, doutora, agora que caiu a ficha. Aham. Porque é uma mudança muito grande, né? Eu brinco, né? Você engravida, você né, tem um casal, daqui a pouco você sai na maternidade, né? A Com um 3, né? Com pacotinho. um pacotinho. Então, eu lembro muito Um bem pacotinho quando eu tive misterioso, minha primeira gente. filha, né? Eu falo, gente, nós vamos chegar em 3, assim, no Aham. apartamento, morando no E como que se estranho, né? estabelece essa A gente sai em dinâmica? 2 e volta em 3, né? Que coisa... É tudo muito novo, né? Tudo Por muito isso, gente, a diferente. importância do nosso bate-papo de trazer esse cuidado para a mamãe, porque acho que os cuidados são vários. Afinal de contas, a gente tem as transformações que são físicas, que são hormonais, que são emocionais, são inúmeros desafios. E eu queria começar falando sobre a importância desse pré-natal. O que é o pré-natal, quando ele deve começar a ser feito e o que acontece se ele começar depois do que deveria? Olha, Dani, nossa pergunta é excelente, porque assim, hoje em dia, assim, interessante, né? Porque tem muita gente que acha que é besteira fazer o pré-natal, porque tem ultrassom, eu faço ultrassom, então Se pelo tiver alguma ultrassom coisa, eu já vejo vê depois. tudo, né? E não é bem assim, gente. Assim, engravidou é começar a fazer o pré-natal já. Um beta positivo já tem que começar o pré-natal, mesmo que você não tenha a barriga aparecendo, mesmo que no ultrassom ainda o embriãozinho não vai estar aparecendo no ultrassom. Mas é muito importante porque você tem que ter uma orientação do que você precisaria restringir ou não. Por exemplo, né, restringir álcool. Se você toma coisas com cafeína ou café, restringir ao máximo, né? Então, você tem que já ter essas orientações em relação a essa gravidez, né? Que corra da maneira mais fácil e tranquila possível, né? Então, e outra, né? Nas consultas de pré-natal, assim, ultrassom, a gente pede em alguns momentos no pré-natal, né? É assim, engraçado que quando eu me formei, a gente pedia 3 ultrassons na gravidez. E tinha Tá. convênio na época que autorizava 2. Hoje, assim, as pacientes querem fazer todo mês, né? Então, é Uhum. uma coisa que parece que é o exame que importa, né? Eles querem ver só a carinha do neném no ultrassom. E não, lá no pré-natal a gente avalia se o útero está crescendo devidamente, como deveria. O peso, que é muito importante, esse ganho de peso ser um ganho de peso controlado. E não é por estética, não. Às vezes a pessoa acha que é por estética, não é. É por suporte, por aporte nutricional para essa gestante, para que ela não tenha complicações até da obesidade né, no final da gravidez. Então, assim, é peso, é altura uterina, o batimento, é palpar a posição do nenê, né? Então, assim, tem várias situações clínicas que a gente ouve o coraçãozinho, claro, né? Mas tem muita coisa além disso, né? As orientações vão muito além dos exames. Eu digo assim que, assim, né? A gente tem muita tecnologia hoje, as pessoas parecem que esquecem, né, dessa orientação básica e que faz toda a diferença, né? Inclusive porque tem lugares, né? Tem unidades de saúde, cidades pequenas que não têm acesso a muito ultrassom. E, assim, os bons médicos conseguem fazer pré-natais, assim, fantásticos, sabe? Não que não seja importante o ultrassom, é importante sim, né? Mas a gente não pode esquecer do pré-natal, né? Toda essa parte de orientação e de condução, né? Para que esse neném nasça o mais saudável possível, né? Essa gestação, né, corra da melhor maneira possível. E você estava até comentando, né, sobre os exames mais aguardados, né, pelos papais, pelas mamães. Imagino que, por exemplo, a definição do sexo, se é menino, se é menina, o morfológico que leva ali a fotinho para ser publicada. Mas a importância, né, desse pré-natal vai muito além dessas questões. Queria falar um pouco sobre a gestação em si, porque muito se fala que a gestação ela já é de risco. Só que ela tem o risco que é habitual e o alto risco. Eu queria que você pontuasse para a gente quais são as diferenças e quais condições que levam, é claro, para essa gestação de alto risco. As gestações, né, que
que né, não tem nada aparente, que nenhum risco maior aparente, né? Ou seja, a grávida tem as alterações fisiológicas próprias da gestação, né? A gente acaba considerando como dentro de um padrão normal de gestação. Agora, as gestações de alto risco, que demandam um cuidado muito maior, são as gestantes que têm diabetes, ou elas já têm diabetes previamente, ou muitas desenvolvem o diabetes gestacional. São as gestantes que têm hipertensão, ou aquelas que não tinham, mas desenvolvem a hipertensão gestacional, ou outras doenças, pacientes com doenças reumatológicas, enfim, qualquer tipo de doença que possa interferir nessa gestação, ou são muitas doenças, assim, a paciente não pode continuar com os mesmos medicamentos, né, que ela usava antes, por conta do bem-estar do neném. Então, assim, tem que se pesar muito, né, risco-benefício de tudo que é usado. Enfim, são todas essas condições, a grávida com obesidade mórbida, né? Então, são todas essas patologias que acompanham a mulher que, quando ela se torna gestante, elas têm que ser muito bem avaliadas junto com a gestação, para que não haja realmente prejuízo nem do nenê e nem dessa mãe, né? No sentido de não deixar de tomar medicação ou de substituir por outras medicações que ela possa usar, né? Controlando a doença, né, da melhor maneira possível. E toda gestação acima dos 40 anos é considerada de alto risco ou não necessariamente? Teoricamente, sempre se falou, né? A gente fala, né? É engraçado, né? Que eu que trabalho muito com reprodução também, né? Com as mulheres que querem engravidar, que aquele sonho de ser mãe. É engraçado porque se fala, né, em reprodução, mulher com idade avançada acima dos 40, né? Mas, enfim, a mulher hoje com 40, 50, 55 está linda, maravilhosa. Mas realmente né, existem algumas alterações no corpo que fazem com que algumas situações mudem. Agora, a gente, apesar de, né, tem livro, né, gestação de alto risco após os 40, a gente já não considera ainda tanto isso, tá? Porque tem muita gestante, né, com mais de 40 anos, aquelas dos 40 aos 45, que mantém uma dieta saudável, que mantém uma atividade física, que cuidam, né, né, do corpo, né? Então, do corpo eu não falo em estética, né, mas cuidam assim da alimentação, né, de tudo que o neném precisa. Então, que no fundo a gente, né, mesmo chamando de alto risco nos próprios serviços, né, que os pré-natais são divididos, né, em pré-natal normal, pré-natal de alto risco, a gente não considera muito, porque, né, tem muita gente, né, com 35 anos, mas que, né, são pacientes obesas, pacientes que desenvolvendo, às vezes, não uma diabetes, mas uma intolerância à glicose, porque ou por genética, ou porque abusam de doce. Então, assim, né, não dá para a gente quantificar tanto essa questão dos 40, né, como se fazia antes, antigamente. Né? Olha só que bacana, né? Conforme a gente vai mudando e os hábitos vão mudando, a medicina vai se adaptando a tudo isso e nós também, seres humanos. Vamos interagir com a nossa audiência e trazer, é claro, a primeira participação aqui para o nosso bate-papo. Na tela. Quem participa, Michele Machado, aqui de São Paulo. Michele, seja muito bem-vinda. Obrigada, viu, pela sua contribuição. Boa tarde para você também. Após uma perda gestacional, descobri trombofilia. Tenho 40 anos e não consegui engravidar novamente há 1 ano. Devo procurar uma FIV ou tentar outros tratamentos antes? Michele, muito obrigada pela sua interação. E aí, doutora, o que a gente pode trazer de orientação para a Michele? Olha, Michele, é uma ótima pergunta essa, porque, assim, as trombofilias, não são todas, né, mas tem algumas principais que realmente elas afetam especialmente a implantação do embrião no útero, tá? Então, elas são doenças que dificultam a implantação ou, quando esse embrião implanta, aumentam o risco de aborto, sim, tá? Então, assim, existem, claro, assim, que a gente, obrigatoriamente, seria bom procurar um especialista em reprodução para fazer todos os exames
identificar se realmente é só essa trombofilia que pode ter interferido nesse aborto, né? Porque tem muitas outras causas de aborto, tá? Tem causas genéticas, tem causas de adenomiose, que é endometriose na parede uterina. Então, assim, tem várias situações que podem levar ao aborto. Agora, se descobrir que foi realmente só essa trombofilia ou provavelmente essa trombofilia, provavelmente você seja uma paciente que precise usar um anticoagulante, que é a enoxaparina, né, quando engravidar. E então, quando engravida, começa a usar e usa até 45 dias pós-parto. E quando a paciente opta por fazer um tratamento, né, de reprodução, uma fertilização, o que seja, normalmente antes de transferir esse embrião para o útero, um pouquinho antes, já se entra com essa medicação para prevenir os efeitos da trombofilia aí na gestação, tá? Então, tem essas duas situações, mas, assim, é muito importante que se faça todos os exames para rastreamento, porque, na verdade, assim, grande parte das vezes também a causa dos abortos a gente não consegue descobrir, porque são, assim, o homem tem a genética normal, cariótipo normal, a mulher tem cariótipo normal também, mas na hora dessa junção, né, de óvulo com espermatozoide, material genético de um e de outro, essa junção não se dá muito bem, então gera um embriãozinho que não é geneticamente normal e você aborta, assim, espontaneamente, né? Então, precisa saber exatamente o que aconteceu. O bacana é fazer uma boa investigação para então entender de fato por onde que pode caminhar esse tratamento. Mas o importante, Michele, é saber que existem recursos, existem alternativas para que você consiga de fato chegar a essa gestação, não é, doutora? E assim, Michele, você na verdade é uma privilegiada por ter ido buscar isso, né? Porque o que a gente vê muito no consultório são pacientes assim com 2, 3 abortos que nunca foram atrás de ajuda, né? Então, um aborto ainda a gente considera 20 a 25% das gestações terminam em aborto, né? Mas passou de às vezes até no primeiro, né? As pessoas assim já querem buscar um porquê. Mas tem, infelizmente, muitas que chegam no consultório depois de 2, 3 abortos, porque tiveram o primeiro, vamos tentar, tiveram o segundo, vamos continuar tentando. E aí, a idade da mulher vai passando, né? Então, assim, os óvulos perdem, a mulher perde quantidade e qualidade desses óvulos, né? Então, fica cada vez mais difícil. Então, a gente junta um probleminha, né, que existia com outro, que não existia, mas começa a aparecer. Obrigada, Michele, pela sua participação. Enriqueceu demais aqui o nosso bate-papo. E agora, doutora, eu queria te pedir um desafio, né? Que você pontuasse para a gente a gestação por divisões, né? Conforme vocês costumam classificar, que seriam por trimestres. Qual que é a periodicidade dessa gestante para ela ir lá e fazer as suas consultas? E, claro, levando sempre em consideração as gestantes de risco habitual e as gestantes de alto risco. Olha, Dani, assim, a gente divide a gravidez em primeiro, segundo e terceiro trimestre, tá? O primeiro trimestre é a fase de formação, por isso que tem muita medicação e muita coisa que se pede para evitar no primeiro trimestre, né? Que é até 12, 13 semanas de gestação, justamente porque essa fase de formação, né, do feto. Então, é ao contrário do que muita gente pensa, né? Não, é pequenininho, né? Não tem nada. Não, mas essa fase, né, de formação é muito importante. E nessa fase, a gestante vai uma vez por mês no consultório, né? As gestações de risco, de alto risco, são sempre uma exceção, porque às vezes vai conforme a necessidade. Então, por exemplo, uma gestante diabética, assim, que precisa usar insulina, vai até a gente conseguir ajustar essa insulina, uma hipertensa, então depende da demanda, né, do problema. Já no segundo semestre, né, é quando esses órgãos que começaram a se formar terminam a formação, tá? Então, tanto que, assim, o principal tem o morfológico de primeiro trimestre, que é esse que a gente faz entre 11 e 14 semanas, tá? Que a gente avalia, assim, alterações grosseiras, né, no feto. E tem um morfológico, que é o morfológico do segundo trimestre que a gente fala,
que é quando os órgãos já estão todos formados, que a gente faz normalmente de 21 a 24 semanas esse morfológico. Então, daí os órgãos já estão todos formados, tá? Então, nessa fase do primeiro ao segundo trimestre é a fase que os órgãos terminam, né, sua formação. E, assim, estou falando a grosso modo, né? Então, Sim. nessa fase de segundo trimestre também os retornos são mensais, uma vez por mês. Já no terceiro trimestre, né, a gente fala que é uma fase de crescimento, né? Crescimento desse feto, desse nenê. E então aí fica muito mais importante a gente avaliar o aporte sanguíneo que está indo para esse nenê, o crescimento dele dentro do útero, né? Então esse acompanhamento muda um pouquinho, o enfoque muda um pouquinho, tá? Então a gente fica atenta até em algumas vacinas que a gente faz só no terceiro trimestre. E no terceiro trimestre, por exemplo, né, a gente fala que uma gestação leva, né, em média de 40 até 42, 43 semanas de gestação. Mas, a partir de uma gestação sem ser alto risco, com 32 semanas, a gente já começa a deixar essas consultas mais frequentes, de 15 em 15 dias, e a partir de 36 semanas elas costumam ser semanais, tá? E na de alto risco não, né? Conforme a necessidade. Mas, então assim, a partir de 32 semanas quinzenais, 36 semanas semanais, porque a gente tem que ver muito de perto, né? Como é que está esse crescimento uterino, esse crescimento do nenê, né? Esse ganho de peso. Outra coisa que a gente tem que avaliar muito também é o inchaço da gestante, né? Porque existe um inchaço normal da gravidez, né? Mas tem gente que incha mais, então isso pode ser um indício de pré-eclâmpsia, que é a hipertensão gestacional. Então, assim, tem muitas coisas clínicas que a gente tem que avaliar, né? E fazer esse acompanhamento bem de perto, conforme perto. as semanas vão passando, os meses vão passando, fazer esse acompanhamento bem de pertinho com a nossa gestante. Sim. Vamos para mais participação aqui da nossa audiência na tela. Quem participa agora é a Carmen, do Rio de Janeiro. Seja muito bem-vinda, Carmen. Boa tarde para você também. Estou grávida de 16 semanas e tenho sentido os batimentos cardíacos muito acelerados, quase todos os dias. Isso é normal na gravidez ou eu devo me preocupar? Carmen, muito obrigada, por trazer para a gente seu questionamento. E aí, é comum, não é comum? Pode ter a ver com questões emocionais que fazem todo sentido também? Ela está sentindo os batimentos do nenê acelerados ou os dela? Eu entendi que são os dela. Ah, os dela. Agora, Carmen, qualquer coisa, se não forem os seus batimentos, você encaminha pra gente Tá. Não, mais uma mensagenzinha. Mas ao assim, ler eu tive essa impressão. Porque assim, a nossa produção provavelmente vai entrar em contato com a Carmen. Porque assim, Carmen, a partir de 16 semanas você começa a ter percepção mesmo dos batimentos do nenê, né? Tá. Dos batimentos não, eu falei errado. Da movimentação, né? Quando você começa a sentir o nenê se mexendo, tudo. E tem muita gente que acha que está sentindo os batimentos do nenê, tá? Mas não sente, é mais a movimentação mesmo. Agora, esses batimentos cardíacos acelerados, né, não costumam ser normais, tá? Então, assim, sempre tem que buscar ajuda, tá? Pode ser, né, tem muita coisa, pode ser arritmia, tem alguma manifestação cardiológica que esteja acontecendo na gravidez. Tem algumas alterações também de hipertireoidismo que podem, né, acontecer também, mas o mais comum que a gente vê é realmente a ansiedade, tá? Porque que pode fazer parte super comum nessa fase. Porque assim, inclusive, nossa produção entrou em contato com a Carmen e são sim os batimentos dela. Dela, tá? né? Isso. Então, assim, eu falo, gente, mulher já é ansiosa por natureza, né? Então, tem paciente que chega no consultório e fala assim, ai, doutora, desculpa, porque eu sou muito ansiosa, estou muito ansiosa. Eu falei, fica tranquila, porque assim, mulher já é ansiosa. Querendo engravidar, não engravidando, fica mais ainda. Na gravidez, triplica, porque assim, é claro que a grávida sempre tem aquele fantasma. Será que está tudo bem com meu filho? Será que vai nascer bem? Vai dar tudo certo? Né? Então, é essa ansiedade o tempo inteiro. Isso se você não encontra algum vizinho, algum amigo, né, assim, sem noção,
que vem contar algum caso ruim, alguma né? história, sempre tem alguém. Gente, eu não me conformo com isso. A paciente chega desesperada. Ai, porque a minha vizinha viu que eu estava grávida e me contou um caso de uma amiga dela. Eu falei, gente, mas contando para grávida, né? Então, e daí a gestante, obviamente, fica mais ansiosa, né, gente? Então, mas sempre eu falo, né? O mais comum é a ansiedade, sim, mas a gente tem sempre que excluir outros fatores. Então, procurar atendimento médico e ter certeza que não tenha nenhum fator físico. Para tá? descarte mesmo, né? Exatamente, né? Eu acho que isso daí é muito importante. Muito. Vou trazer uma pergunta, eu vou pedir até para que, porque infelizmente a gente não tem muito tempo, mas eu queria saber até para de repente ajudar a Carmen, que pode estar passando aí pela cabeça dela, mas por onde que caminha, por exemplo, a escolha do parto, né? Parto cesariana, por onde que caminha essa escolha? Quais são as questões que devem ser levadas em consideração também? Olha, tem algumas situações, principalmente em gestações de alto risco, que demandam, assim, uma intervenção de uma cesariana, por quê? Ou um caso de hipertensão gestacional, que o paciente começa a ter pico de hipertensão. Por segurança, ou seja, qualquer situação que leve em risco, que coloque esse neném em risco, tá? Então, tem muitas situações que não dá para ter essa escolha por conta aí desse, né, de levar essa criança a algum risco, né? Agora, não tendo nenhum fator de risco, normalmente, assim, fica a escolha da mãe, que hoje em dia a grande maioria, né, opta por tentar natural, né, um parto normal. Mas eu sempre achei que o parto normal, né, sou a favor do parto normal, o parto natural, humanizado, como, de todas essas maneiras, mas com muito critério, tá? Porque, assim, o obstetra tem que ser competente o suficiente para saber até que ponto ele pode continuar a esperar esse parto normal. Porque, por exemplo, no trabalho de parto, existem algumas situações de compressão do cordão umbilical, que o coraçãozinho do nenê desacelera e o coração começa a bater muito menos, mais fraco. Então, assim, tem que ter um profissional competente para detectar se está correndo tudo bem para a gente poder esperar esse parto acontecer. Porque em qualquer situação, que nem eu falei antes, em relação às gestações de alto risco, né? Que esse nenê esteja correndo risco, né? Infelizmente, né, a gente fala para as mães, né? Olha, é muito frustrante para você que quer o parto normal, para mim, porque a gente está aqui esperando por isso, mas não vou colocar o seu neném em risco, nem você. A questão é avaliar o risco e focar na segurança. Isso daí é o mais importante. E vamos juntos, então, conferir, gente, o resultado da nossa enquete. Resultado na tela. E vamos lá, pré-natal e acompanhamento gestacional, esse foi o tema do nosso bate-papo desse primeiro bloco. Qual destes assuntos você quer no bate-papo? Essa foi a indagação, alternativa mais votada. Momento certo para o corte do cordão umbilical, com 42% dos votos. Traz pra gente essa questão, porque também é uma grande dúvida. Qual é, então, o momento certo para o corte? É engraçado, né? Porque, assim, antigamente, né... acho que nem na minha época, antes a pessoa assim, nascia e já cortava o cordão, era uma coisa assim. Hoje não, a gente sabe a importância de esperar de 1 a 3 minutos, ou seja, esperar esse cordão parar de pulsar, porque nesses primeiros minutinhos, né, o sangue, né, está passando pelo cordão, né, da mãe para o neném, esse cordão, a gente percebe os vasos pulsando mesmo, uma coisa emocionante, eu falo, né? O parto é emocionante, né? Então, o cordão fica pulsando. Então, o ideal é esperar esses minutinhos, que é justamente quando o cordão para de pulsar, tá? Daí a gente corta, faz essa secção do cordão. Que bacana, gente. Gostaria demais de agradecer esse bate-papo aqui. Inclusive, gente, quer conhecer um pouco mais a respeito do trabalho da doutora Silvia Joly, que é ginecologista especialista em reprodução humana. Ela deixa à sua disposição o Instagram, doutora Silvia Joly, ginecologista, e o WhatsApp, DDD 19 99953 1610. Gostaria, claro, das suas considerações finais. O que você acha importante a gente deixar de recado sobre esse momento que é tão importante, sobre o cuidado antes do nascimento, né? Esse cuidado
com quem está gerando essa vida para a segurança tanto da mamãe quanto do bebê? Eu acho muito importante, além dessa orientação pré-gestacional e no início da gestação, uma coisa que a gente não pode esquecer nunca, gente, é do cuidado com o emocional dessa mulher, tá? Existem muitos casos de depressão na gravidez e pós-parto subdiagnosticados, ou seja, aquela mulher acha que está triste, tá meio deprimida porque está cansada, são as alterações da gravidez e não, às vezes ela está passando por um processo assim de desânimo e de depressão, tá? Então, claro que muitas vezes nem é medicamentoso nada, mas ela precisa às vezes de uma ajuda. Acolhimento. Um acolhimento, alguém que a ouça, que a acolha, né? Porque a mulher tem que ser ouvida, né? Então, a mulher, a pré-gestante, a gestante, a pós-parto, né? Ou seja, todo esse ciclo gravídico puerperal que a gente fala, né? A mulher tem que ser enxergada como um todo, como um ser humano, né? E não só fisicamente. Então, assim, o grande recado que eu quero dar é isso. Não subestimem esses sintomas de desânimo, de falta de vontade, né? Procurem ajuda sempre. E fica então, gente, o recado da doutora Silvia para os papais, para todas as pessoas que convivem com uma gravidinha, para se fortalecerem, se juntarem e formarem aí essa rede de apoio que é tão importante e tão necessária. Consulta ao doutor vai para um rápido intervalo. Muito obrigada, doutora, e a gente já volta com mais bate-papo. Agora, é claro, após o nascimento, quais são os cuidados com essa criança até ali a fase da adolescência? Já estou te esperando. Consulta ao Doutor está de volta. Seja mais uma vez bem-vinda e bem-vindo. E caso você tenha acabado de chegar, acabou de ligar aqui na Rede Consulta ao Doutor, está falando sobre a importância dos cuidados, que para os telespectadores assíduos aqui do Consulta, sabe o quanto é importante colocar exame em dia, marcar consulta, mas você sabia que os cuidados começam antes mesmo do nascimento? Portanto, a gente começou o nosso programa, né, falando no primeiro bloco sobre esses cuidados na gestação e agora então a gente vai abranger esse período após o nascimento. A gente vai passar um pouco pela infância e pela adolescência. O tempo é curto, teremos aí um grande desafio, mas você, por favor, já compartilhe o nosso link de transmissão com quem precisa receber essas informações. Então, olha só essa musiquinha, William Amaral compondo. Assim que nasceu, essa musiquinha é clássica, não é verdade? Compartilhe o nosso link de transmissão com quem também precisa dessas informações pelo nosso site, gente, www.hittv.com.br ou pelo nosso aplicativo Hit Play. Te convido a fazer parte dessa consulta, DDD 11 3337 5886, encaminha pra gente a sua dúvida ou seu relato e também você consegue fazer isso através do nosso Instagram, que é @consultaodoutorhittv. Por lá temos uma segunda enquete à sua espera. Que enquete é essa? O diretor João Capellini vai mostrar agora pra gente. Cuidados na infância e adolescência, qual destes temas você quer ver aqui no nosso bate-papo? Sobre a introdução da tecnologia na rotina, quando e como? Sobre alergias e intolerâncias alimentares na fase da infância? Sobre bullying, impactos no comportamento, como identificar? Ou autonomia e responsabilidades ao longo aí do crescimento. Clica lá na alternativa que a gente passa por essa questão, é claro, no nosso bate-papo. Deixa eu te apresentar quem é a nossa convidada deste segundo bloco na tela. Quem participa agora desse bate-papo com a gente é a doutora Vanessa Tirloni, pediatra. Com 15 anos de atuação, construiu sua trajetória movida pelo propósito de cuidar e acompanhar o desenvolvimento desde os primeiros momentos de vida. Valoriza uma relação próxima com as famílias e acredita que um dos grandes desafios da medicina está em manter uma comunicação clara com limites saudáveis, garantindo acolhimento sem abrir mão do bem-estar dos profissionais. Seja muito bem-vinda, doutora Vanessa, mais uma vez aqui no Consulta. Quando a gente fala da pediatria, eu tenho certeza que assim que eu trouxe o tema para os nossos telespectadores e que eu falei que iríamos abranger tanto o período após o nascimento, a fase da infância e adolescência, tenho certeza que muita gente se questionou. Mas o pediatra cuida deste paciente até que idade? O pediatra cuida
dos adolescentes, né? Então, do nascimento até adolescente, até a maioria das vezes até os 17 anos, ali 11 meses, próximo aos 18. Via de regra, a gente tem uma especialidade dentro da pediatria, né, que chama herbiatria, que é o cuidado voltado para o adolescente. Então, é aquela especialidade que tem um olhar mais apurado para as questões do adolescente. Mas todo pediatra, dentro da sua formação, é habilitado a cuidar de todas as idades. Perfeito. Explicado, não é, pessoal? E, inclusive, como a gente está com pouco tempo para tratar de tantas questões e de fases tão determinantes e importantes, te convido a participar de fato desse bate-papo, porque caso não esteja contemplado o seu questionamento aqui no meu roteiro, eu tenho certeza que você trazendo aqui para o bate-papo, a gente consegue ser mais assertivo. DDD 11 3337 5886. Então vamos começar desde o início. Qual é a importância desses 1000 dias? Por que eles foram instalados e se fala tanto sobre isso? Os 1000 dias, eles são relevantes, assim como a Silvia falou, do antes, né? Então, os 1000 dias contam ali o tempo da gestação. Tá. Então, que envolve toda a nutrição da mãe, os cuidados antinatais, os cuidados durante o pré-natal, para que essa criança, ao nascimento, já tenha condições de saúde adequada. Então, E aí, nasceu o bebê, quais são os nossos cuidados? Então, a gente vai olhar de uma maneira, assim, muito global, porque eu preciso que esse bebê seja bem nutrido, que esse bebê tenha um estímulo suficiente para alcançar aqueles marcos que a gente chama, então, quando que ele vai sustentar a cabeça, quando que ele vai sustentar o tronco, vai rolar, vai sentar, vai engatinhar. Que são os marcos do desenvolvimento. Esses marcos. E aí a gente precisa também entender que marco do desenvolvimento não é, assim, uma idade cravada. Tem aquela coisa, o meu filho andou com 7 meses. Meu filho não andou com 7, ele está atrasado? Não, então a gente tem uma idade que a gente espera que isso aconteça. Então, entre tal idade e tal idade, eu espero que a criança cumpra aquele marco de desenvolvimento. Porque às vezes a gente ouve no consultório, mas é que o filho da vizinha andou com 7 meses. Aí eu brinco, parabéns, ele é um gênio, mas vamos seguir que a maioria, por volta dos 12, vai andar. Então, a gente também tem que olhar para o nosso filho e não comparar tanto com quem está ao nosso redor. Entender as diferenças e que isso daí também tem a ver com estímulos. Exatamente. E aí, de que forma você, mamãe, você, papai, você, né, que faz parte dessa família, pode vir a estimular essa criança para facilitar determinados marcos também, não é? Quando a gente fala de marco de desenvolvimento, uma coisa que todo mundo sabe bastante hoje em dia é o famoso tummy time, que é o tempo de barriga para baixo. Então, basicamente, a gente quer estimular que esse bebê consiga alcançar aquele desenvolvimento. E o desenvolvimento de um ser humano, ele é da cabeça para os pés. Então, por isso que o bebê primeiro sustenta a cabeça, depois senta, engatinha para andar. Então, ficar de barriga para baixo, colocar o bebê nessa posição, ajuda a estimular e a amadurecer toda essa questão neurológica e motora que faz parte do desenvolvimento. Porque também tem muitos comportamentos, e isso eu chamo a atenção, né, para as pessoas que fazem parte da família, que muitas vezes a criança demonstra que quer tal coisa, e ao invés de você estimular essa criança ou a falar, ou a se movimentar, indicar, pontuar o que quer, a gente já vai lá e resolve o problema. E isso pode vir a contribuir para um desenvolvimento um pouco mais demorado? Devagar. É a questão da fala, que você falou, né, chegou ali no ponto. Às vezes a criança começa a falar e, por exemplo, quer água. Já falou água. Mas aí ele descobriu que se ele fizer e apontar o copo de água... eu já sei. Vai chegar, e chega imediatamente. Aí ele chega e fala, mas ele não fala mais água. Mas quando ele aponta, ele ganha? Ganha! Então a gente precisa falar, então você quer água? Então a gente reforça aquilo que a criança quer, mesmo que ela ainda não tenha falado. Então apontou alguma coisa, então, água, então você quer comer? Então vamos almoçar. Então a gente vai nominando aquelas coisas para que a criança vá aumentando o vocabulário. Olha que bacana, gente. Qual que é a importância das consultas no pediatra e qual é a periodicidade delas? O que você busca avaliar em determinado período? Dentro do primeiro mês, então assim, o bebê nasceu, ele teve alta da maternidade, o ideal é que essa primeira consulta
aconteça entre o 2º e o 7º dia após a alta. No máximo, com 7 dias depois da alta, esse bebê já tem que ter passado na primeira consulta. Nesse primeiro momento, a gente vai avaliar perda de peso ou se o bebê já está ganhando peso, como é que está a amamentação, o que a gente pode intervir para melhorar a questão da amamentação, porque é muito importante falar que a amamentação só é fácil na TV, gente. Na vida real, não é igual é no filme, na novela. Existe uma romantização enorme, né, desse período. Então, assim, a mãe, aquela mulher, muitas vezes nunca amamentou. E mesmo que ela tenha amamentado o outro filho, cada filho é diferente, cada amamentação é diferente. E aquele bebê está aprendendo a mamar. Então, a gente precisa que todo mundo aprenda junto. E isso requer um tempo. Então, a primeira consulta também vem para a gente olhar com um olhar bastante cuidadoso a parte da amamentação. Depois disso, a gente vai rever esse bebê pelo menos uma ou 2 vezes para ver a questão do peso, está indo bem mesmo. Completou um mês, até o 6º mês, as consultas são obrigatórias, que sejam mensais, porque nesses primeiros 6 meses existem mudanças muito grandes, né? Então, os marcos de desenvolvimento são muito rápidos e a gente precisa acompanhar peso, comprimento, tamanho da cabeça, para ver se essa criança está se desenvolvendo adequadamente. A partir do 6º mês, a gente checa se o bebê já tem o checklist ali da introdução alimentar. Então, essa consulta do 6º mês é super importante, porque eu vou ver se o meu bebê já tem sinais de prontidão. Então, ele já senta sozinho ou com um mínimo de apoio, ele demonstra interesse pelos alimentos, ele já tem 6 meses de idade, e aí vale um parênteses daqueles bebês que nasceram prematuros. Para quem nasceu prematuro, eu preciso lembrar que eu não vou usar a idade cronológica. Então, quem nasce antes da hora ganha uma segunda idade, que a gente chama de idade corrigida. Então, esse bebê vai ter, como eu costumo brincar, são 2 aniversários. O do dia do nascimento e o do dia que ele deveria nascer. Porque senão seria injusto eu cobrar desse bebê que com 6 meses ele sentasse, sendo que ele nasceu 2 meses antes da hora. Então, a gente tem que corrigir a idade para ser justo com esse bebê. E aí, depois disso, a partir dos 6 meses, as consultas elas podem ser mensais ou bimensais. Então, eu posso ver esse bebê a cada 2 meses. Entendi. Com relação a vacinas, quais são importantes e necessárias e o que acontece caso esse bebê não receba a vacina que deveria? Vacinas a gente recebe ao nascimento, então temos 2 vacinas, hepatite B e BCG, são aplicadas na maternidade. Depois disso, o bebê ganha uma folguinha e ele vai ter vacinas com 2, 3, 4, 5 e 6 meses. Depois, vacinas com 9 meses. E aí é importante que as famílias conversem com o pediatra para avaliar se é possível fazer vacina no calendário particular, se tem como optar por fazer alguma vacina do calendário particular ou se a gente só vai conseguir fazer a vacina do calendário do SUS. O SUS tem um excelente calendário vacinal, é super completo. E vacinar no particular é como a gente comprar um carro. Então, eu compro um carro e vou colocando acessórios. Vacina do particular é isso. Eu aumento a proteção que eu já tenho uma base excelente no SUS. Muito bacana essa orientação aqui que ela está trazendo, gente. E agora com relação à alimentação, né? Eu estava comentando sobre a importância da introdução alimentar, que ela tem um período específico para ser estabelecida, para ser iniciada. Quais são os erros mais comuns? Hoje, o que a gente tem de recomendação é que esse bebê não deve ter o alimento todo triturado e amassado, né? Então, aquela comida que a gente comeu quando era criança, a famosa sopa, com tudo junto, tudo dentro, idealmente a gente não deve fazer. Então, eu devo cozinhar os alimentos, eu posso amassar esses alimentos no garfo, mas o ideal é que eu não processe para que o bebê consiga sentir as diferentes texturas. E aí, falando em introdução alimentar, a gente tem esse método clássico, que é o amassar e eu vou oferecer para o bebê. E eu também tenho o BLW, que é uma alimentação participativa. Então, eu deixo o bebê pegar no alimento, eu deixo ele tocar, levar para a boca, que obviamente a gente sabe que faz sujeira, mas leva autonomia. Então, quanto mais eu estimulo que o bebê consiga fazer alguma parte da alimentação sozinho, maior é a chance que por volta de 1 ano e pouquinho, ele tenha uma autonomia maior para se alimentar.
Perfeito. E agora eu queria entender um pouco sobre a questão da rotina. Como estabelecer essa rotina? Qual que é a importância dela? Porque muitas vezes tem mamães e papais que entendem que o bebê tem o tempo dele, eu também não posso interferir. Mas até que ponto? É um pouco parecido com o questionamento da amamentação por livre demanda ou a amamentação com horários, né? Então eu queria entender por onde que caminha essa escolha, né? E esse desafio dos pais e a importância de desenvolver uma rotina para essa criança, até pensando lá na frente. A rotina, ela é uma grande aliada das famílias. Tá. Então, quando a gente fala de rotina, a gente não está falando que tem que ser um horário, que se não Regrado acontecer específico. naquele horário, alguma coisa de mal vai acontecer. Mas bebês, em geral, gostam de previsibilidade. Adultos também, não é mesmo? Por isso que a gente tem rotina. Então, quando a gente tem uma rotina previsível, aquele bebê já tem uma tranquilidade de saber mais ou menos qual é o próximo passo da vida dele. Então, ele toma banho mais ou menos no mesmo horário, ele vai ser colocado para dormir mais ou menos no mesmo horário. E quanto mais cedo eu consigo fazer isso, melhor fica para todo mundo. Então, até para os pais e para a rede de apoio que ajuda, também é mais fácil, porque a gente já sabe, então mais ou menos nesse horário aqui, ele começa a sentir sono. Então, eu já sei que eu preciso ajudar ele a dormir, levar ele para fazer a soneca, e aí a gente vai tentando otimizar a rotina, também adequar para aquela família. E conforme essa criança vai crescendo, essa rotina vai ficando um pouco mais difícil ou mais necessária? Quando a criança vai ficando maior, então ali a partir de 2 anos, a gente de fato precisa de uma rotina. Porque senão, provavelmente a criança já vai para a escola, aí você fala, não tem rotina nenhuma. Então, será que ela vai conseguir aproveitar o ambiente escolar? Será que ela vai conseguir adequadamente curtir cada fase ali? Ou se não está muito exausto e aí não consegue ir para a escola, não aproveita, ou vice-versa. E rotina, gente, é no dia a dia. Férias, a gente pode sair um pouco da rotina, a gente deve. No final de semana, hoje o almoço foi mais tarde. Tá tudo bem. Então, a gente tem que, ao máximo dos dias, fazer a rotina, mas não significa que sair da rotina de vez em quando seja ruim. Perfeito. E com relação, por exemplo, agora que a gente já está falando um pouco dessa criança com um pouquinho mais de idade, ali, seus 5 aninhos, vamos dizer assim, como é que fica essa questão da visita ao pediatra, né? É só quando a criança tem alguma questão de fato ou outras dúvidas precisam ser tiradas, outros motivos de uma frequência é exigido? Geralmente, a partir dos 4 anos, as consultas podem ser anuais. Ok. E aí a gente continua acompanhando o segmento, né? A gente continua acompanhando o crescimento. Então, é ainda importante pesar, medir e acompanhar também o desenvolvimento, não a partir dos 4, mas ali a partir dos 8, 9 anos, a gente precisa acompanhar os primeiros sinais da puberdade. Então, está entrando na adolescência, o quão próximo por exemplo, da primeira menstruação, do estirão do menino, tudo isso a gente vai acompanhando nas consultas. Agora, então, entrando exatamente nessa fase, né? O que é importante de vocês avaliarem? Porque existe a questão das espinhas, mas nas meninas, né, existe toda uma questão hormonal que interfere demais na saúde emocional delas. Então, de que forma que os pais e mães precisam ficar atentos e acompanhando de perto? Acho que os primeiros sinais é o odor, né? É uma das primeiras queixas que vem das famílias. Tá suando e agora já tem cheiro. Então, a gente pode começar a ter atenção com suor, com as espinhas, desenvolvimento do corpo mesmo. Então, para as meninas, o aparecimento do broto mamário, né? Aquele seio que é pequenininho, pelos, isso vai começar a aparecer. E nos meninos também, a gente tem aumento do testículo, aumento do pênis e aumento de pelo corporal. E existe muito um tabu e uma dificuldade, né, dos papais e das mamães lidarem com isso, principalmente dos papais com relação às filhas meninas e das mamães com os filhos meninos. De que forma quebrar esse tabu? Eu acho que isso é importante desde o nascimento, né? Então, que essa família consiga compreender que, de ser menino e o pai é menina e o pai vai cuidar, ele vai desde sempre mostrar para eles, né? E a gente costuma brincar no consultório, vou tirar a roupa, mas a tia Vã tá tirando a roupa, mas a mamãe tá junto, o pai tá junto. Então, assim, tem sempre um maior responsável. E ensinar para as crianças também, desde sempre, os limites
que o outro, né, que o adulto ou que qualquer outra pessoa não pode ultrapassar no corpo dela. Essa é uma questão bastante delicada, mas muito necessária, porque são nesses primeiros anos de vida que você vai moldando a personalidade dessa criança, né, dessa menina, desse menino, então para que ela cresça ali com segurança e sabendo de fato como se posicionar perante o mundo e suas adversidades que infelizmente existem, não é verdade? Vamos então conferir o resultado da nossa enquete, resultado na tela. Então, a gente pediu ali qual destes temas você quer ver. No bate-papo, a alternativa mais votada, a introdução da tecnologia na rotina. Quando e como? E aí? Então, tecnologia, telas. A Telas. recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria é que as crianças não tenham acesso a telas até os 2 anos de idade. Isso porque é um cérebro muito jovem, em formação, e se eu exponho a luzes, a rapidez de imagem, isso pode, 1, levar a vício, 2, levar a dificuldade de desenvolvimento e dificuldade de interação social. Então, até 2 anos, você fala, mas a minha família mora longe, o contato que ele tem de tela é quando eu faço uma ligação de vídeo. Isso a gente aceita e a gente sabe que a gente vive num mundo hoje que é globalizado e as distâncias se encurtam com vídeo. Agora, o que a gente não quer eu preciso de um minutinho ali, ligo a televisão e deixo a criança lá assistindo TV. Isso não deve acontecer. Quanto mais a gente segurar a exposição a telas, melhor. Você fala, fez 2 anos, está liberado? Não. O ideal é que a gente continue colocando tempo de exposição para que essa criança continue interagindo. E o melhor do brincar é brincar que a gente fazia, brincar de brinquedo, olho no olho, né? Brincar Isso. fisicamente, presencialmente. E com os pais ali juntos. Portanto, gente, por mais que esse recurso seja importante e necessário, inclusive até na fase do estudo e etc., é importante ficar atento e acompanhar também quanto esse seu filho está usando das redes sociais, de que forma e bem atento, bem próximo. Gostou desse bate-papo? Quer conhecer um pouco mais sobre o trabalho da doutora Vanessa Tirloni, pediatra? Ela deixa à sua disposição o Instagram, dra.vanessatirloni e o telefone também do consultório DDD 11 DDD 11 4770 0577. Doutora, muito obrigada por esse bate-papo. Obrigada, foi um prazer estar aqui com você de novo. Muito obrigada, seja bem-vinda diversas outras vezes e desejo a você, é claro, um excelente restinho de tarde. A gente volta a se encontrar amanhã na nossa próxima consulta, que eu já estou te esperando. Até mais.